As imagens que circulam agora estão chocando o mundo. Enquanto vídeos mostram o povo venezuelano comemorando nas ruas, uma declaração do presidente Lula provoca revolta, críticas e divide opiniões no Brasil. O que está por trás dessas falas? Hoje você vai ver o que está sendo dito por quem viveu a ditadura e por quem comenta de fora. Assista às imagens, ouça as falas e tire suas próprias conclusões. O que está sendo dito agora pode mudar a forma como muita gente entende esse capítulo da história. Enquanto a Venezuela comemora em massa nas ruas, o povo venezuelano comemora sua libertação do jugo do ditador assassino Maduro, Lula faz uma nota asquerosa, repulsiva, em endosso e apoio a Nicolás Maduro, falando de soberania nacional e do mau uso da força dos Estados Unidos contra um país soberano. Soberania é a do povo, Lula, seu canalha. Você endossou, você ajudou a construir, a sedimentar, a edificar a ditadura venezuelana junto com o Hugo Chávez no Foro de São Paulo. Você financia, você aprova, você endossa, você apoia, você dá dinheiro para Venezuela, para a ditadura venezuelana, aliás, matar, assassinar e torturar seu povo, assim como ajuda a construir e sedimentar a ditadura aqui do Brasil. Tudo no Foro de São Paulo. É por isso que Lula está apavorado com as possíveis declarações de Maduro sobre, como o narcotráfico domina Colômbia, Nicarágua, Brasil, Venezuela, como o narcotráfico sedimenta, endossa e financia as ditaduras de toda a América Latina, assim como Lula ajuda a sedimentar e financiar ditaduras na América Latina, Assim como Lula, outros ditadores como Putin também condenaram, a invasão da Venezuela. Não tem jeito, o momento histórico é preciso, gente. Quem condena a invasão da Venezuela agora é ditador, é canalha, é verme, é vagabundo. Lula já se posicionou. E o povo da Venezuela também. O povo quer a libertação. Lula quer a prisão. Lula quer o massacre do povo. Lula quer ditadura. Lula quer ser ditador aqui no Brasil. Só não é ditador porque os ditadores aqui são do Supremo Tribunal Federal. Quem condena a invasão da Venezuela é canalha. Quem condena a invasão da Venezuela é ditador ou aprendiz de ditador. Viva o povo venezuelano. Viva a liberdade. Viva a democracia. Abaixo, tiranos como Luiz Inácio Lula da Silva e fomentadores e financiadores de ditadura como Luiz Inácio Lula da Silva. O venezuelano, obviamente, comemorando a liberdade conquistada, mas tinha que ter um Zé Ruela para falar bobagem. E é óbvio que seria o presidente Lula para nos envergonhar, dizendo que são inaceitáveis a invasão da Venezuela e a prisão de Maduro. Aí, Trump, olha o que o Lula tá dizendo. Vai deixar? Eu não deixava. Mas deixando as brincadeiras de lado, é óbvio que o Maduro sabe muita coisa a respeito do Lula, coisas essas que podem comprometer o ladrão que está na nossa presidência, e por isso, Lula precisa defender Nicolás Maduro nesse momento com muita veemência. Aqui não tem nenhum tipo de alinhamento ideológico, aqui não tem nenhum tipo de fibra moral, não. É autopreservação, porque Maduro pode simplesmente fazer com que Lula definitivamente caia e com que acabe também o nosso sofrimento, assim como acabou o sofrimento do povo venezuelano. Então, viva la libertad mais uma vez, e os analistinhas de esquerda que ficavam falando que o Trump não teria coragem de prender o Maduro, engulam e digiram, o ditador de vocês está preso, o povo venezuelano está livre, comemorando enquanto vocês choram. Trump, mais uma vez, olha só o que o Lula tá falando, hein? Eu não deixava. Go Trump. O Lula acabou de twittar defendendo o Maduro. Isso aí pode ser um indicativo, não que o Lula e o Maduro estão alinhados ideologicamente e vão se abraçar juntos e morrer juntos pela causa, mas porque Lula tem medo do que Maduro possa falar e vinculá-lo ao narcotráfico, à fraude eleitoral e a vários outros atos, como por exemplo o terrorismo internacional, já que a Venezuela era abrigo seguro para o Hezbollah e também tem conexões íntimas com o regime iraniano. Agora lembrar que Mahmoud Ahmadinejad, no passado, quando Hugo Chávez ainda era vivo, fizeram troca de informações e contatos para tentar pegar a tecnologia nuclear, seja da Argentina, do Brasil ou qualquer outro país. Isso está bem detalhado no livro Hugo Chávez, o Espectro, do jornalista Leonardo Coutinho. Então vale a pena a gente assistir as cenas dos próximos capítulos, porque essa prisão do Maduro certamente vai impactar em toda a região. Isso é importantíssimo. Não é o final dessa história, mas um capítulo que pode trazer consequências graves para o regime da esquerda radical na América Latina. Pô, aconteceu uma coisa chata lá na Venezuela, hein, pessoal? Bom dia, senhores. Agora, um narcotraficante Maduro, ditador, que passava aí carros de guerra em cima, de civis, só porque discordava do governo deles, que foi preso aí pelos Estados Unidos, pelo governo Trump. E é inacreditável, como as reações são, assim, completamente destoantes, Enquanto a esquerda brasileira está chorando, se lamentando, Lula, está dizendo que é um absurdo. Como é que tá o povo venezuelano? Ei, tá rindo mais do que nós se ganhar a Copa do Mundo, amigo. Por quê? Porque eles sabem o que é viver sobre uma ditadura socialista. E digo mais,
Agora é o momento para todos os revolucionários, né, comunistas aí de TikTok, que amam dizer que nós temos que fazer uma revolução, nós temos que pegar em armas, temos que lutar, né, pelo fim da propriedade privada e unir os trabalhistas, né? Agora, cadê a ajuda? Cadê a disposição? Vai lá, pô. Agora é o momento de vocês se solidarizarem, né, com Nicolás Maduro e lutarem, né, pela libertação do povo venezuelano. Realmente, eu não sei se vocês lembram, mas tudo isso começou, quem deu a ideia para o Trump foi realmente aí, né, uma esquerdista que fez uma propaganda, né, para as Havaianas. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os 2 pés. Os 2 pés na porta. Só que foi 2 bicuda na porta do Maduro, né? Isso daí eles não esperavam. E a gente espera muito, né, que seja aí o fim de todo ditador, seja presidente ou juiz aí da América Latina. E lembre-se, tudo isso começou com o Foro de São Paulo em 1990, com Lula e Fidel Castro, né, que fundaram uma organização que comandava praticamente todos os países da América Latina e que anos depois praticamente todos os presidentes eram de esquerda. Espero mesmo que seja aí uma retomada, que dê um alívio de esperança pra gente, para que a gente comece, né, a compreender que o mal um dia cai. O mal um dia cai. É isso que eu espero que aconteça também aqui com o nosso país. E por fim, mas não menos importante, fica aí uma lição. A gente precisa combater os nossos inimigos. Ter oportunidade é botar na cadeia. Ter oportunidade tem que dar 2 opções. Fulaninho de tal, ou você renuncia o teu cargo, ou senão você vai pagar o preço por isso. Porque afinal de contas não tem como. Ou você combate os criminosos, né, e coloca ele na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou senão eles vão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. Todos nós sabemos do ataque dos Estados Unidos em solo venezuelano e a captura de Nicolás Maduro, o ditador Maduro, por Trump. E isso é um grande alívio para o povo venezuelano que vivia a opressão da ditadura de Nicolás Maduro. Nesse sentido, Trump presta um serviço de direitos humanos ao povo venezuelano. Agora, o que me deixa estarrecido é o presidente da República, o presidente do Brasil, Lula, fazer o seguinte comunicado: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassaram a linha do inaceitável. Ultrapassaram a linha do inaceitável? Presidente Lula, o que ultrapassou a linha do inaceitável é o que o ditador Nicolás Maduro perpetrou sobre o povo venezuelano. A sua ditadura sanguinária. E em nenhum momento nós, povo brasileiro, vimos o senhor dizer que tais atitudes eram inaceitáveis. Lula continua dizendo: esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e a soberania do povo da Venezuela. Porque a Venezuela é o seu povo, Lula. A Venezuela não é Nicolás Maduro. Continua esta vergonhosa declaração do presidente do Brasil. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para o mundo de violência. Direito internacional e os direitos humanos. Lula, eu estive no palácio e voltarei ao palácio tantas vezes que eu tiver como pastor de orar pela sua vida. Mas agora, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, eu tenho que lhe fazer severas críticas. Você está olhando para o seu colega, para o seu amigo que foi capturado. Seu amigo ditador, como muitos outros amigos ditadores você tem. Agora, em nenhum momento, você está sendo humano em olhar para o povo da Venezuela, que nesse momento discorda frontalmente das suas opiniões, porque finalmente caiu um ditador. Não precisa ser muito inteligente nem ter bola de cristal pra saber que ele ia falar isso. Tá aqui o post no perfil dele, e como previsto ele fala de afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Meu querido, mas só tem soberania quem é forte. Eu tenho exército, eu tenho arma, eu sou forte e você é fraco. Onde que fica a soberania? Vai lá agora fazer dancinha, tirar onda com a cara do cara, manda uma jabuticaba pra ele. Agora vamos falar sobre um regime ditatorial. A comunidade internacional já havia reconhecido Nicolás Maduro enquanto um ditador, só que ninguém fez nada. Aí o cara foi lá e fez. Desculpa, cara, esse cara não pode ser visto como errado. O cara que liberta um povo de um ditador, ele não é vilão, cara, ele é herói. Acontece que não é qualquer um que tá disposto a este desgaste. E aqui vem a Rússia falar o que é ato de agressão armada. Me poupe, né?
Fez 2 anos a guerra da Ucrânia. Você quer falar em condenar ato de agressão armada? Não, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma piada. A última pessoa que não pode falar isso é esse cara aqui. É mole? Putz, vim falar de ato de agressão armada, condenar. Vem cá, ninguém da comunidade vai internacional falar, querido, você não se enxerga, não? Agora eu tô esperando 2 pessoas virem falar. A ONU, que eu vou me irritar, e a China, que é a grande expectativa de onde que China vai ficar aqui. Por trás de toda e qualquer postagem prestando solidariedade ao povo venezuelano, há sempre um canalha que apoia uma ditadura sanguinária. Eu vou te mostrar aqui a diferença da esquerda brasileira comentando o que aconteceu na Venezuela e os próprios venezuelanos falando o que aconteceu no seu país. Lindbergh Farias postou: a bancada do PT na Câmara dos Deputados repudia com veemência os ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Respeito e a independência e a autodeterminação dos povos e a não intervenção são preceitos básicos da soberania, blá 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 blá. Boulos, do MST, que invade terra é contra os Estados Unidos invadir a Venezuela. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela é a ação imperialista mais grave que já vivenciamos. Alguém acha que o Trump está preocupado com a democracia? Não, quem está preocupado com a democracia é o ditador Nicolás Maduro, que matava opositores e fraudava eleições. O Salabé pegou o vídeo do Milei e falou que o Milei publicou um vídeo associando Maduro ao Lula. Não é o Milei que associa o Lula ao Maduro, é o próprio Lula que se associa ao Maduro. Inclusive no Foro de São Paulo, que na hora que esse cara aqui abria a boca para falar o que a esquerda fazia na América Latina, quem volta pra cadeia, continuou falando sobre enfraquecimento de soberania. A gente já sabe, né? Assim como eu disse, o Lula também se posicionou. Os bombardeiros em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassaram uma linha inaceitável. Inaceitável mesmo é o mensalão, petrolão, a Lava Jato e o apoio indiscriminado a um ditador. Esses atos representam uma afronta gravíssima a quê? Soberania. Agora, olha a diferença de uma venezuelana falando sobre o ocorrido. Quem não é venezuelano deveria calar a boca, porque não passou fome, não teve um irmão morto por protestar e não foi ameaçado por inventar uma história. Cale-se. E olha a emoção do povo venezuelano comemorando a sua liberdade. Isso porque o povo venezuelano sabe o que passou nas mãos desse ditador, tendo que fugir das suas casas, tendo que comer até seus animais domésticos para sobreviver. Inclusive, em 2010, haviam 2.869 venezuelanos aqui no Brasil. Em 2022, esse número saltou para 271.514, quase 94 vezes mais do que o registrado em 12 anos atrás. Todas essas pessoas, inclusive várias vieram aqui para Belo Horizonte e estavam fugindo da ditadura sanguinária de Maduro. A única opção era abandonar sua casa e seus poucos bens como meio de sobrevivência. Vou contar para vocês um negócio que aconteceu e vou fazer um paralelo para ver se vocês concordam ou não. Os Estados Unidos invadiu a Venezuela, libertou o povo venezuelano, prendeu Nicolás Maduro e a maioria do povo venezuelano está em festa. Entretanto, um povo que sequer mora na Venezuela está contrário a essa atitude dos Estados Unidos. Não poderia ter invadido, quebrou a soberania da Venezuela. Eu fico pensando o seguinte: uma família onde o marido espanca a esposa, agride, violenta, pratica violência doméstica, também espanca os filhos. Entretanto, a polícia não pode entrar nessa casa para prender esse marido, porque senão vai quebrar o direito de propriedade, vai quebrar o direito à soberania do marido sobre essa casa. Mas os vizinhos ouvem, ligam para a polícia, pedem socorro. A esposa muitas vezes tenta fazer uma chamada de vídeo, grava vídeo na internet, pede socorro, mas não pode. A polícia não poderia entrar para libertar essa família. Estranho, né? Imagina um povo que está sendo oprimido, está sofrendo uma crise econômica há tantos anos, se arrasta por décadas, mas não pode invadir. Pior se considerar que houve manipulação na última eleição. Inclusive proibiram a Maria Corina de concorrer, porque ela ia ganhar fácil. Colocaram lá o Urrutia, que nas pesquisas estava mais de 20% à frente do Maduro. E no dia da eleição, para surpresa de todos, Maduro ganhou. E quem acompanhou a apuração da eleição? Os aliados do Maduro. E quando pediram para fazer uma vistoria, coisa do tipo, não, foi negado, você tem que acreditar. O Maduro ganhou. Então sim, talvez os Estados Unidos tenham invadido a soberania da Venezuela, mas talvez por um direito maior, o direito à liberdade, o direito à justiça, o direito de eleições limpas. Eu espero que o povo venezuelano possa desfrutar nos próximos anos de uma vida mais justa, de uma vida mais digna, onde eles não precisem ir para outro país tentar ter uma vida melhor, que eles possam ter uma vida muito boa, muito digna na própria Venezuela. A propósito, já aproveito para mandar um abraço para os meus amigos venezuelanos que estão se manifestando de forma tão alegre na internet. Deus abençoe vocês e é muito bom ver a Venezuela caminhando para ser um país livre, justo, digno.